Boa noite, irmãos. Graça e paz. Nossa saudação oficial, né? Graça e paz. Eu convido os irmãos a abrir as suas Bíblias no livro de Filipenses, carta aos Filipenses, no capítulo 3. Carta aos Filipenses, capítulo 3. Nós vamos meditar do versículo 1 até o 11. Filipenses 3, 1 a 11. Diz a palavra do Senhor: Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Amém. Vamos fechar nossos olhos, orar para Deus. Senhor nosso Deus, muito obrigado mais uma vez, ó Pai querido, por estarmos aqui na Tua presença. Adoramos o Teu nome, Senhor amado, louvamos a Ti, Senhor, pela Tua bondade, pelo Teu maravilhoso amor, Senhor amado, e estamos aqui para bendizer o Teu nome, ó Pai. E mais uma vez, estamos aqui para ouvir da Tua palavra, que não seja nada do homem, que não seja nada da carne, mas que seja do Teu Espírito Santo, ó Pai. Por isso, prepara nossas mentes e nossos corações, para que possamos aprender mais de Ti, ó Pai. Em nome de Jesus, nós Te louvamos e Te agradecemos. Amém. Eu não sei se os irmãos perceberam, mas o irmão Luciano, ele começou o livro de Filipenses. Nós estamos estudando todo o livro. Ele começou no capítulo 1, depois eu dei sequência no capítulo 1, terminei a segunda parte, e depois ele teve uma férias forçadas aí, eu tive que fazer outras partes do capítulo 2, e agora nós vamos continuar com o livro de Filipenses. Então, quando nós lemos as cartas aos Filipenses, nós precisamos relembrar que Paulo, ele estava preso em Roma. Só para lembrar os irmãos, já foi relembrado nas outras pregações. Porém, essa prisão física não impede que ele atue diretamente e objetivamente para a continuação da pregação do Evangelho. Isso não impediu ele. Mas como é que ele agia? Ele agia através de cartas. E essas cartas ele escrevia e mandava para as igrejas. E Filipenses, no caso aqui, ele estava escrevendo a igreja de Filipos. Então, no capítulo 1, que nós tivemos a exposição, nós aprendemos que Paulo trata do Evangelho em meio às circunstâncias, das dificuldades que ele tinha preso.
E no capítulo 2, Paulo trata do Evangelho na humildade de Cristo, citando o exemplo de Cristo desde a servidão, a morte na cruz, a ressurreição e exaltação soberana e suprema de Jesus. E no capítulo 3, nós vamos aprender com o apóstolo Paulo, que ele abre o seu coração e nos mostra um dos temas mais profundos e centrais da vida cristã. Nada neste mundo é mais valioso do que conhecer a Cristo. Por isso nós colocamos o tema dessa pregação, desse sermão, como a supremacia de conhecer a Cristo. A supremacia de conhecer a Cristo. Então, irmão, nós vivemos em um tempo de muitas vozes, de muitas propostas de vida melhor, tantas formas de religião que tentam roubar o foco daquilo que realmente importa. Mas Paulo nos lembra que tudo que não for Cristo é perda. Nós vamos ver aqui, vamos refletir, expondo 3 pontos importantes sobre a supremacia de conhecer a Cristo. Vamos aprender com o próprio testemunho do apóstolo Paulo. O primeiro ponto que nós vamos tratar aqui tem um subtítulo de Alerta contra os falsos mestres. A supremacia de conhecer a Cristo nos alerta contra os falsos mestres. Do versículo 1 ao 3, vamos ler. Primeiro, vamos tratar do versículo 1 aqui. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Nós estamos no meio da carta aos Filipenses aqui, começando o versículo 3, e por esse início aí do primeiro versículo, dá a impressão que ele está encerrando a carta. Quanto a mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. Dá a impressão que ele já está encerrando a carta. Mas ao contrário, ele está reiniciando um outro assunto, e mais uma vez, nós podemos observar que Filipenses é conhecido, nós já falamos disso, é conhecido com a carta da alegria. Ele cita 16 vezes a palavra alegria, gozo, regozijo, 16 vezes. E aqui, mais uma vez, no versículo 1, ele fala pela 11ª vez a palavra alegria. Ele exorta a igreja para se alegrar. É interessante que Paulo diz alegrai-vos. Ele usa do verbo imperativo. E quando usa o verbo imperativo, é uma ordem direta. Quando é uma ordem direta, isso transforma em um mandamento. Portanto, é um mandamento que Paulo nos dá, alegrai-vos. Ele reforça a importância da alegria do cristão estar fundamentada em Cristo. Ele diz que se agrada em reiterar as mesmas coisas dos irmãos para a própria segurança deles. Ou seja, Paulo acha imprescindível estar sempre animando a igreja. É isso que o apóstolo Paulo faz. E ele diz aqui no primeiro versículo. Agora, passando ao versículo 2 e ao versículo 3, antes de falar da sua experiência pessoal, ele aponta um perigo externo, um ensino perigoso que está adentrando a igreja. Não é atual isso, irmãos. Isso já vem há 2000 anos atrás. E Paulo já adverte a igreja a respeito disso. No versículo 2, ele fala assim: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Imagina, chega um pregador, um apóstolo, um pastor, chega e fala para você: cuidado, 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 3 vezes, insistindo, mas ele é enfático, alertando a igreja. Então, quando ele diz acautelai-vos, ele menciona 3 descrições fortes. Ele fala sobre cães, ele fala sobre maus obreiros e ele fala sobre falsa circuncisão. Aqui nós vamos ver o que significa, na verdade, cães, maus obreiros, falsa circuncisão, para a gente entender melhor a mensagem de Paulo. Cães, inclusive, aqui na minha Bíblia, que isto até uma Bíblia da editora da Igreja Cristã Evangélica, aí tem alguns comentários que às vezes eu me utilizo desses comentários para preparar o sermão. Aqui diz: cães é um termo muito duro que
que se refere a gente desprezível. Não é cão, aquele cão doméstico que a gente conhece, mas refere-se a gente desprezível. Os judeus chamavam os não-judeus de cães. Aqui Paulo aplica com sarcasmo o termo aos mesmos judeus que queriam impor aos cristãos a circuncisão e outros ritos. Então, num contexto aqui, Paulo aplica essa figura aos falsos mestres judaizantes que queriam corromper o evangelho da graça. Eram pessoas impuras e perigosas que ameaçavam a pureza do evangelho de Cristo. Maus obreiros eram aqueles que trabalhavam, mas não para Cristo, e sim para seus próprios interesses. Pregavam obras da lei como meio de salvação, mas na verdade estavam destruindo, não edificando. Obreiros que apresentavam piedade, mas o serviço deles era prejudicial e contrário ao evangelho. E chegamos finalmente ao adjetivo de falsa circuncisão. Paulo faz aqui um jogo de palavras. A circuncisão verdadeira era um sinal de aliança com os israelitas. Todos nós sabemos disso. E Paulo deixa esclarecido isso. Esses falsos mestres, eles praticavam apenas uma mutilação física sem valor espiritual. Todos conhecem o que é uma circuncisão, né? Para Paulo, a circuncisão verdadeira é do coração. Inclusive, nós lemos hoje no texto que o pastor leu no começo, nós lemos isso, no Romanos 2:29, onde judeu é aquele que é interiormente, e circuncisão, a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Irmãos, para entendermos o alerta de Paulo contra os cães, os maus obreiros e falsa circuncisão, aqui no versículos 2 e 3, eu vou reler aqui o versículo 3, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Então, Paulo deixa claro no versículo 3 que esse versículo, a circuncisão verdadeira, é dos que adoram a Deus em espírito e em verdade, nos que se gloriam em Cristo e não nos que confiam na carne. Paulo fala aqui da carne, não só referindo-se à circuncisão, porém incluindo o sentido de tudo o que é meramente físico e externo, como também das próprias obras, né? Mas afinal, se o próprio Jesus foi circuncidado, por que o apóstolo Paulo agora diz que a circuncisão física não importa e até nos alerta contra quem a prega? Parece ser meio incoerente, né? Se o próprio Jesus foi circuncidado ao 8º dia, nós vamos ver aqui a resposta, e na resposta que nós vamos ver aqui, não é uma contradição, mas sim ao contrário, é a mais pura essência do evangelho da graça. Vamos entender a gloriosa transição da lei para a graça de Cristo Jesus. Primeiro, Jesus cumpriu a lei. Como lemos em Lucas 2:21, está escrito: completados 8 dias para ser circuncidado, o menino deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo antes de ser concebido. Então, claramente, Lucas aqui escreve no Evangelho que completados 8 dias para ser circuncidado. Jesus foi circuncidado ao 8º dia. Então, Jesus, ele foi circuncidado para cumprir perfeitamente toda a exigência da antiga aliança em nosso lugar. A obediência dele à lei foi que o qualificou como nosso Salvador perfeito. Segundo, nós vivemos na graça. Com a morte e ressurreição de Cristo, a lei foi cumprida. Ele inaugurou ou deu início à nova aliança, ou melhor, Jesus é a própria aliança. Por isso, nossa confiança não está mais em rituais externos, o que Paulo está nos ensinando aqui, como a circuncisão, mas unicamente na obra consumada de Jesus na cruz. Em resumo, o que Paulo diz, que a mensagem poderosa é: Jesus obedeceu à lei para restabelecer e consolidar o seu domínio sobre nós. Agora, pela graça, o que realmente importa não é um sinal no corpo, mas a realidade de um coração transformado pela fé em Cristo Jesus, como nós lemos aqui agora há pouco. Essa é a verdadeira circuncisão
espiritual que Paulo defende e pela qual nos gloriamos unicamente em Jesus. Esses da falsa circuncisão praticam rituais externos sem valor espiritual, distante da verdadeira fé em Cristo. Falsos mestres que queriam impor práticas judaicas como condição para a salvação, misturando lei com graça. Mas o verdadeiro cristão não confia em rituais ou tradições, mas adora a Deus em espírito e em verdade e se gloria em Cristo e não coloca a sua confiança na carne. Por exemplo, se a gente tem um remédio, compra um remédio com a capinha dele muito bonitinho lá, mas dentro dele a embalagem é um rótulo muito bonito, muito igual, mas o conteúdo ele é falso, não tem o poder de cura. Assim também, quando você ingere aquele remédio, não vai ter efeito nenhum. Assim também o evangelho, o falso evangelho. A apresentação é muito atraente, muito sedutora, mas no final é ineficaz no resultado. Segundo ponto que nós vamos ver, a confiança na carne é nula, no versículos 4 até o 7. Então a supremacia de conhecer a Cristo nos convence de que a confiança na carne é nula. No versículo 4, vamos seguindo aqui no versículo 4, diz assim a palavra: bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Paulo agora ele olha para dentro de si mesmo, depois de falar dos falsos mestres, ele mostra que se fosse para confiar na carne, da lei e nas tradições judaicas, ele mesmo seria o mais qualificado. E no versículos 5 e 6, ele descreve o seu passado como um fariseu zeloso, com todas as credenciais religiosas que poderiam lhe gerar um certo orgulho, mas não. Aqui vamos ler o versículo 5 e 6. Circuncidado, na sequência ele fala, circuncidado o 8º dia. Olha só, o 8º dia, assim como Jesus foi. Da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Olha só que currículo impressionante de Paulo, né? Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim. Ele diz ser hebreu de hebreus, fariseu. Os fariseus eram os mais rígidos na observância da lei mosaica e das tradições judaicas, né? Nós sabemos disso. Guardavam rigorosamente o Torá. Paulo se considera zeloso e irrepreensível nos cumprimentos da lei. Lá no livro de Atos 22 e 3, o apóstolo Paulo diz: eu sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nesta cidade, instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos pais, sendo zeloso para com Deus, como todos vós o sois hoje. Quando ele cita Gamaliel, ele fala um dos homens mais proeminentes na época, né? Ele era presidente do Sinédrio. Gamaliel, quando ele falou criado aos pés de Gamaliel, porque ele teve todos os ensinamentos, foi o professor dele, né? Nas leis judaicas, no Torá. Interessante que Gamaliel não era um qualquer um também. O pai dele foi também chamado Simeão Hilel. Ele era neto de Hilel, que era o pai de Simeão ao Hilel, no caso, né? Então, esse Hilel foi o fundador da maior escola judaica na época, né? Na verdade, ele não era o único, né? Mas era melhor. Como se fosse comparar no mundo moderno hoje, como se fosse uma universidade de Harvard, né? A melhor universidade do mundo em muitas coisas, né? Então ele é muito citado. Então mais ou menos seria isso. Hilel era um fundador da escola judaica que tinha maior proeminência na época. Então seu filho Simeão Hilel, e Gamaliel era filho de Simeão Hilel. Então era uma sequência de rabinos que tinham muita influência na época, né? E Paulo foi ensinado
Nós estávamos conversando com o pastor e nós conversando que Paulo era um rabino. Ele tinha todos os ensinamentos para ser um rabino, apesar de não ter como cargo, como função, ele não teve, mas ele conhecia todas as leis, ele era um rabino formado, tinha todo o conhecimento da lei. Por isso que ele diz aqui no versículo que nós lemos aqui, bem que eu poderia, no versículo 4, bem que eu poderia confiar também na carne, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais, ele fala. Aí ele fala o currículo dele, onde nós estamos chegando aqui. Então, apóstolo Paulo era digamos que fala de pedigree, né? Ele tinha pedigree, eu trabalhei num escritório de rural lá em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e nós lidávamos com os fazendeiros. Eu fazia parte de fazendeiros, uma área que cuidava de um certificado que chamava ABQM, a Associação Brasileira de Quarto de Milha. E nós tínhamos todas as fichas daqueles animais puro sangue, tinha que ter aquele registro lá. Então era puro sangue. Então você vai a descendência, o pai não sei o que, a criação não sei da onde. Então tem aquela sequência, um histórico enorme. Se não tiver aquele histórico, todo aquele histórico do cavalo, ele é registrado. Tem que ter uma sequência. Então a gente chama de PO, puro de origem. Então tinha que ter aquele certificado. Mais ou menos isso aqui também. Paulo, ele falou aqui que ele é puro de origem. Ele é puro sangue. É isso que Paulo está falando aqui. Então ele, mais do que qualquer judaizante que estava ensinando algo sobre circuncisão, poxa, eu poderia estar ensinando vocês, eu conheço muito bem disso, eu sou rabino, mas eu não estou fazendo isso. Então vamos lá, no versículo 7, aqui, continuando, mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Interessante. Aqui nós chegamos aqui numa humilde postura de Paulo, quando ele fala isso, porque ele reconhece totalmente o que é a graça de Cristo. Paulo reconhece que diante de Cristo, tudo isso se tornou perda. Todo esse conhecimento, toda essa bagagem, todo esse título que ele tinha, já não era mais nada, já não servia mais para nada. Porque ele revela que mais adiante essas conquistas não têm valor nenhum diante de Deus quando comparadas à graça de Cristo. Em Romanos 7,6, ele diz, agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. A mensagem de Paulo aqui é bem clara, que a salvação não vem do que eu faço, mas do que Cristo fez. A mesma coisa que você pega um atleta, ele é campeão numa tal modalidade, nos 100 metros, digamos. Daqui a pouco ele muda, cansa disso, vai fazer um salto de altura, né? Quando ele passa por uma outra modalidade, aqueles prêmios deles, aquele primeiro lugar dele, toda aquela glória dele naquela modalidade, para cá já não serve mais, zero, estaca zero. É mais ou menos isso aqui, né? Então é o que Paulo está falando aqui. Então as boas obras, nossas boas obras e tradições podem até brilhar aos olhos humanos, mas não tem valor nenhum diante do tribunal de Deus, de nada mais serve. Vamos ao terceiro ponto, buscar a intimidade e transformação em Cristo, no versículo 8 a 11. Então a supremacia de conhecer a Cristo nos leva a buscar intimidade e transformação em Cristo. Aqui Paulo chega ao ápice do texto, ele não apenas renuncia aos seus méritos, mas encontra algo infinitamente melhor, que é Cristo. No versículo 8, fala assim, sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas que as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Quando cheguei nesse refúgio, eu gosto de ler bastante variações de versões de Bíblia, às vezes, para entender bem o contexto, porque alguns comentários eu gosto de assistir a respeito do tema, outros pastores e tal, mas alguns falam sobre refúgio, fala sobre esterco. Eu falei, poxa, mas esterco é uma palavra muito pesada, né? Porque aqui no meu texto fala refúgio. Aí eu fui no original da palavra.
Aí fui procurar aqui na original da palavra, ele fala assim que a palavra utilizada aqui no texto é escubalon. Aí no original eu fui ver e de fato, escubalon quer dizer lixo, esterco, excremento ou qualquer tipo de resíduo considerado inútil ou desprezível. Paulo jogou pesado aqui, de fato ele jogou pesado. Comparado ao valor de conhecer a Cristo, tudo para ele isso era lixo, era esterco, era refúgio. Então, deixa eu deixar bem claro aqui para os irmãos. Aqui, na verdade, Paulo, ele não estava falando contra, nem invalidando a lei. Nada disso. Ele está falando daquilo que vale para a justificação dele em Cristo. A salvação dele em Cristo. É disso que ele estava falando. Ele não estava falando nem criticando a lei. Né? Só para deixar bem claro aqui. Então, Paulo aqui, só para falar o refúgio, por exemplo, para entender melhor. Quando você compra também já lidei com isso quando era mais novo, a gente comprava madeiras, né, de aroeiras para revender, pegava do meio do mato lá e revendia, né? Eu trabalhei com o pessoal que a gente fazia isso, e a gente pegava aquelas aroeiras, aqueles postes de aroeira, para colocar para cercar fazendas e tal, colocava os fios e tal, porque a aroeira é um material assim que ele dura anos e anos e anos, não estraga nunca. A aroeira é muito boa madeira. Então, às vezes vinha no meio deles algumas toda podrezinha no meio, fininha, mal cortado, mal lampinado, que a gente falava, né? Mal lampinado, aquilo lá a gente pegava, isso aqui é refúgio, joga para lá. Por que a gente chamava de refúgio? Porque esse material aqui não servia para o que ele foi desenhado, para que ele foi definido, no caso, para colocar a cerca, não serve, então tá lá. Vai servir para lenha, vai servir para outra coisa. Às vezes você compra um material, uma telha, alguma coisa, você compra, vem um monte quebrado, não vem? Aquilo lá você não vai usar para cobrir tua casa, a telha, né, ou tijolos para fazer o teu muro, nada disso. Você vai deixar isso como refúgio, isso é refúgio. Quem sabe você vai fazer para entulho, alguma coisa assim, mas para aquilo que ele veio, ele já não serve mais. É disso que Paulo está falando, que aquele conhecimento das leis que ele tinha, para ele era refúgio, de nada mais servia agora, comparado ao poder de conhecer a Cristo. Continuando aqui no versículo 9, ele fala assim: e ser achado nele não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Então, Paulo aqui rejeita a sua própria justiça, aquela que vem da obediência à lei, e abraça a justiça que vem pela fé em Cristo. A salvação não é conquistada por obras, mas é um dom de Deus recebido pela fé. Como diz em Romanos 3:28, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Continuando o versículo 10 e o versículo 11, já encerrando, para conhecer o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. No versículo 10, Paulo expressa seu desejo de conhecer a Cristo de forma profunda, tanto no poder da sua ressurreição, quanto nos seus sofrimentos. Ele deseja experimentar a vida em Cristo em todos os seus aspectos, até mesmo na dor e no sacrifício. No versículo 11, Paulo afirma que o seu objetivo final é alcançar a ressurreição dos mortos, que é a glorificação e o momento final da salvação. Embora Paulo esteja confiante na sua salvação, ele reconhece que ainda há um processo de transformação a ser completado. Ele se refere aqui à esperança de um corpo glorificado. O pastor sempre fala sobre corpo glorificado aqui, né, pastor? Nos estudos, nas quarta-feiras. Lá em 1 Coríntios fala assim, 15, 52, 53, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Então, o objetivo final de Paulo era ser plenamente unido a Cristo, agora e na eternidade. Então, essa é a esperança de
Paulo, né? É a mesma coisa que se um mergulhador, ele vai até as profundezas, até o fundo dos oceanos, toda vez que ele chega lá, ele vai conhecer coisas que ele nunca viu, né? Ele vai ver riquezas que nunca ele imaginava. Assim também é conhecer a Cristo. Quando mais nos aprofundamos, mais percebemos que Ele é uma fonte inesgotável. A gente vai conhecendo mais e mais. E só vamos conhecer totalmente na glória, junto com Ele. E com certeza Ele vai ter muitas surpresas ainda para nós. Então, irmãos, nós vamos ter algumas aplicações aqui. A primeira aplicação é, citando de novo, o alerta contra os falsos profetas. Ele nos leva a uma aplicação direta. Examine o que você ouve. Rejeite tudo o que tenta adicionar algo à cruz de Cristo. Aqui, irmãos, examine o que você ouve, examine também o que você lê. Nessa aplicação aqui, já estamos na aplicação, mas eu quero... Ontem, na sexta-feira, teve um irmão que chegou e falou para mim... Eugênio, o que você acha, irmão? Me chamou de irmão. Irmão, o que você acha da Bíblia King James? É boa essa Bíblia? Eu falei, irmão, já ouvi falar, mas eu não conheço, eu nunca peguei, abri, nunca vi, não conheço. Eu falei para ele assim, eu sou meio metódico para comprar Bíblia. Eu sou meio exigente para comprar Bíblia. Eu não compro qualquer Bíblia, de qualquer tradução, de qualquer versão. Falei para esse, mas o que você acha? Eu falei, nunca ouvi falar. Mas é interessante que hoje nós estávamos estudando aqui o texto de Atos, onde nós comentamos um texto interessante. Aí eu, na hora, me lembrei e fui anotar. Tem um texto que eu já li, e até comentei com o pastor de outros estudos. Tem Atos 2,27, fala assim, nós citamos hoje na escola dominical, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Isso está na minha Bíblia, eu uso a revista atualizada, eu gosto. Na King James, por acaso eu verificando, e fala assim, King James, fiel 16:11, olha só, fiel 16:11, não sei o que é 16:11. Mas diz lá na Bíblia King James, Atos 2,27, porque tu não deixarás a minha alma no inferno. No inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Há uma diferença aí, né, pastor? O pastor já explicou isso para nós. Porque aqui fala sobre Jesus, fala no Sheol, no hebraico, e Hades, no grego, quer dizer, é lugar dos mortos, sepultura, lugar dos mortos. Aqui no King James fala inferno, lugar de separação eterna com Deus. Como que pode uma tradução falar sobre Jesus, deixar ele no inferno, né? Porque tu não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Aqui foi uma versão errada, irmãos. Então, coincidentemente, eu vi aqui hoje nós estudando, de repente me veio na mente, eu fui anotar aqui. Então, nós precisamos, nessa aplicação que eu estava falando, nós precisamos examinar bem o que nós ouvimos e muito bem o que nós lemos também. Então, é um alerta para nós, não vamos comprar qualquer Bíblia por aí, né? Eu já me deparei com muitos comentários no rodapé da Bíblia que são decepcionantes, irmão. Então, muito cuidado com isso. Às vezes a gente só se preocupa com aquilo que a gente ouve, com algum ritual judaizante, outras coisas, como diz a palavra de Deus, mas a gente não toma cuidado. Comprou Bíblia, é Bíblia, né? Mas não é bem assim, a gente tem que tomar muito cuidado, né? A segunda aplicação é a verdade que a confiança na carne é nula, nos confronta com uma verdade libertadora. Não nos apoiarmos no nosso próprio currículo, nossa herança familiar, nosso tempo de igreja, nossas boas obras, nada disso pode nos salvar. Tudo isso é refúgio. Somos justificados e salvos unicamente pela fé em Cristo Jesus. E a terceira aplicação é o chamado para buscar intimidade e transformação em Cristo, nos move a uma prática, deve ser uma prática e deve ser diária. Não nos contentarmos com o cristianismo superficial. Conhecer a Cristo é mais do que um evento de domingo, um evento de quarta-feira, é uma busca constante a todo tempo, mergulhando na palavra, aprofundando-nos na oração e desejar ardentemente conhecer a Jesus mais e mais como fonte inesgotável. E concluindo,
a mensagem de Paulo hoje nos chama a uma decisão radical em 3 áreas. Primeiro, a decidir proteger nossa mente, rejeitando todo o evangelho falso. Segundo, decidir humilhar nosso coração, renunciando toda a confiança em nós mesmos. E o terceiro e último, decidir devotar a nossa vida, buscando a Cristo como nosso único tesouro supremo. Que Jesus Cristo seja a nossa única glória, irmãos. Que nosso único lucro e nossa esperança suprema, hoje e para toda a eternidade. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai querido, por mais essa palavra que o Senhor nos ensinou nesta noite, ó Pai. Pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, que essa semente não volte vazia, mas que ela frutifique, que ela brote em nossos corações, nas nossas mentes, e para que ela dê frutos, ó Pai, em nossas vidas. Nós te louvamos, te agradecemos pela revelação da Tua palavra, por Tua instrução, pelos Teus conselhos, ó Pai. E nós te pedimos em nome de Jesus, abençoa-nos mais e mais a cada dia, o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.